Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Uma alegria estar com vocês nesta noite, noite de celebração. Quero deixar aqui o parabéns do conselho também da Igreja Presbiteriana de Ourinhos e da Igreja Presbiteriana de Ourinhos. Fica ali na divisa com o Paraná, perto de Jacarezinho, né? Então, se alguém é da região, Ourinhos fica por ali. Eu quero agradecer ao Luiz pelo convite, reverendo Luiz, né, ou reverendo Beto. Né? Nós temos, como disse, uma longa amizade, não só estudamos juntos, como dividimos o mesmo apartamento e até o mesmo quarto. Né? Então, nós estivemos lá durante o tempo dos estudos. E agora, meus irmãos, agradeço a Deus por estarmos juntos. E minha esposa e meus filhos estão conosco, a minha esposa sempre ao meu lado, me ajudando, né? Ela que trabalha com a área de música, é fonoaudióloga, então está sempre conosco, cuidando de nós. Quero convidá-los nesse momento, então, para a exposição da Palavra do Senhor. Nós vamos ler alguns textos bíblicos. O primeiro deles se encontra em Gênesis 5, do 18 ao 24. Gênesis 5, do 18 ao 24. Gênesis 5, do 18 ao 24, nos diz assim a palavra de Deus. Jered viveu 172 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jered 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jered foram 972 anos e morreu. Enoque viveu 75 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 375 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Agora, meus irmãos, Hebreus, capítulo 11. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versos de 5 a 7. Nos diz assim a palavra do Senhor. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladar, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam pela fé. Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou a arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. E agora, Judas, o último texto está em Judas, versos 14 e 15. Judas 14 e 15 nos diz assim. Quanto a este foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticam, acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Somente esses versículos, meus irmãos. Vamos voltar para o texto base de Gênesis e manter as escrituras lá. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor por estarmos nesta noite reunidos para prestar culto a Ti.
Agradecemos, ó Deus, pela vida da Igreja Presbiteriana de Jundiaí, pelos seus membros, ó Deus, por todos aqueles que fazem parte desta igreja, ó Deus. Agradecemos pela vida do reverendo Luiz, pela vida, ó Deus, do conselho desta igreja, ó Pai, e rogamos que o Senhor continue a sustentar a vida dos nossos irmãos. Que nesta noite o Teu Espírito Santo possa iluminar a nossa mente e o nosso coração, de maneira, ó Deus, que possamos compreender a Tua palavra, que o Senhor, ó Deus, possa nos exortar, nos ensinar e tratar o nosso coração e nos ajudar a entender a importância de andarmos com o Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, o tema da nossa mensagem é justamente esse: a importância de andar com Deus. E eu quero perguntar para você, qual é a sua história? E quero saber como você será conhecido futuramente. Como você será lembrado? Qual é o seu legado? Qual o legado que você vai deixar? Qual o legado que você deixará para os seus filhos? Hoje eu quero falar de uma pequena história. A história de Enoque. São apenas poucas páginas da Bíblia, pequenas porções das Escrituras, aonde essa história está presente. Vamos falar da história de Enoque. Você provavelmente já ouviu falar de Enoque. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, nós vemos que existiam duas descendências em Adão. Uma descendência perversa, má, que era a descendência de Caim, que vai até Lameque. E depois nós vemos a descendência de Adão, ou a descendência de Abel, melhor dizendo, ou de Abel, Sete, e vai até Enoque. Enoque é o sétimo depois de Adão. O número 7 é um número importante nas Escrituras, ele fala sobre perfeição, é um número completo, e Enoque, ele reflete esse número, como nós lemos em Judas. Ele é o sétimo depois de Adão, ele é visto como um homem bom, um homem temente a Deus, um grande amigo, aquela pessoa que todo mundo quer ter por perto. Enoque é alguém que faz o bem, que é amigo das pessoas, é assim que ele é visto. Mas Lameque, da outra descendência perversa e má, é visto como alguém totalmente contrário. Ele é extremamente mau, perverso, violento e ruim. E a história de Enoque, nesta noite, tem a nos ensinar a importância de viver uma vida na presença de Deus e não uma vida ímpia. Veremos aqui 3 pontos. Enoque foi um homem que andou com Deus, que caminhou com Deus. Segundo ponto, Enoque foi um homem que anunciou a palavra de Deus. E o terceiro ponto, Enoque, um homem que foi levado por Deus. Então, em primeiro lugar, Enoque, um homem que andou com Deus. Nós precisamos entender como Enoque andou com Deus, e eu quero usar 3 palavras para definir como foi esse andar de Enoque com Deus. Enoque andou com Deus pela fé, Enoque andou através da obediência e Enoque andou através da santidade. Então, quando nós falamos de fé, primeiramente, estamos dizendo que Enoque creu em Deus. Enoque creu naquilo que se dizia a respeito de Deus em sua época. O Deus invisível, Criador, Senhor de todas as coisas, o Deus que criou o homem, o Deus que fez a terra, o céu, o mar, o Deus Todo-Poderoso. E Enoque creu nesse Deus. Ele não só cria em Deus, como ele também se alegrava em Deus. Pela fé, Enoque se deleitava em Deus. Ele tinha prazer em Deus, ele tinha intimidade com Deus, ele vivia essa intimidade através da oração e também através da revelação de Deus. Hoje para nós é a Escritura, mas Enoque tinha um conhecimento ou a revelação de Deus que foi trazida de forma oral. Enoque tinha prazer em cultuar ao Deus que ele cria e confessava.
Ele adorava a Deus, bendizia a Deus, servia a Deus, buscava ao Deus da sua fé. Enoque também era alguém que confiava plenamente em Deus. Não importavam as circunstâncias, as dificuldades, a situação, Enoque continuava seguro em Deus, confiando em Deus. Ele sabia que Deus iria o sustentar, sabia que Deus iria o amparar, sabia que Deus iria ajudá-lo em toda e qualquer situação. Ele também sabia que podia se refugiar em Deus, se esconder em Deus, se abrigar em Deus. Deus era o seu socorro bem presente. Então, quando olhamos para Enoque, vemos um homem de fé, e um homem que buscava cada dia se aproximar mais de Deus, conhecer mais a Deus, alguém que tinha o desejo por ter intimidade com Deus, alguém que tinha o desejo de ter uma comunhão maior com Deus. Enoque desejava mais de Deus, porque ele cria em Deus como seu Senhor. Essa comunhão que Enoque tinha, para nós também é possível hoje. Através de Jesus Cristo, o Filho de Deus e o único caminho para Deus, nós temos a condição de conhecermos a Deus, de estarmos mais perto de Deus, porque através de Cristo Deus nos reconciliou. Por meio de Jesus nós somos perdoados, nós somos salvos da ira, nós recebemos a vida eterna, e essas coisas só são possíveis para nós por causa da fé em Jesus Cristo. O texto de Hebreus que nós lemos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, você precisa crer em Deus e crer no Filho de Deus. Você precisa crer em Jesus e, a partir daí, andar com Ele o tempo todo da sua vida. E saber que Ele está com você o tempo todo. Ele é a única pessoa que está ao seu lado 24 horas por dia. Quando você acorda, quando você sai para trabalhar, quando você vai à escola, à academia, quando você vai ao supermercado, quando você vai fazer a sua caminhada, quando você volta para casa, Ele está lá o tempo todo com você. E o texto diz que Enoque andava com Deus. O tempo todo estava ao lado do Senhor, e hoje nós temos a oportunidade de andar junto com o Filho de Deus. E você? Se o Senhor está o tempo todo com você, você pensa nele o tempo todo, você pensa nele, você conversa com ele, você deseja estar na presença dele, você anda ao lado dele. Se queremos andar com Deus como Enoque andou, nós precisamos crer em Deus, crer em seu Filho Jesus Cristo e caminhar com Ele. Assim como Enoque creu no Senhor. A segunda coisa, depois de demonstrar fé em Deus, de crer em Deus, Enoque obedecia a Deus. E é isso que fazia a diferença no meio de uma sociedade ímpia, de uma população ímpia e perversa. A segunda palavra, então, que nós utilizamos aqui é Enoque vivia em obediência, ele andava em obediência diante de Deus. Enoque não apenas creu, mas obedeceu. Obediência significa que você está determinado a seguir o caminho de Deus. Que você está pronto para obedecê-lo. Você está pronto para fazer a vontade dele. E você está pronto porque você o ama, porque você crê nele, porque você confia nele, porque ele é tudo para você. Em Amós, capítulo 3, verso 3, diz assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Você só anda com Deus se você está de acordo com Deus, se você está de acordo com a palavra de Deus, com a verdade de Deus, com a lei de Deus, se você está de acordo com aquilo que a sua lei trata. Se você ama o Evangelho, se você ama o ensino da palavra, se você ama a sua lei, então você é grato a Deus e vai andar com Ele e obedecer aos limites que Ele coloca em sua vida. E Deus coloca limites em nossas vidas. Para cada área existe um mandamento. Os mandamentos são uma espécie de cerca para obedecermos e para colocar limites.
E quem ama a Deus não se ofende com o seu mandamento, é grato por essa lei, porque a lei de Deus nos ajuda a permanecer dentro dos limites que Deus estabeleceu para nós. Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não cobiçarás, não mentirás. Deus quer que nós andemos dentro dos limites que Ele estabeleceu. Mas o pecado quer nos levar para fora desses limites, quer nos levar para fora da cerca, quer nos destruir, ele quer complicar a nossa vida. E quando você passa do limite, da velocidade, você vai enfrentar as consequências se o radar te pegar. Você vai ter que pagar a multa. O pecado quer nos levar para o caminho errado. Satanás, a exemplo do que fez com os nossos primeiros pais, Adão e Eva, continua nos tentando para nos levar para longe de Deus, para nos enganar, para nos iludir com este mundo. Ele olha para nós e diz assim: não há nada demais em andar por esse caminho. Não há nada demais em fazer as coisas que todos nesta sociedade fazem. E por que ele diz isso? Porque ele quer iludir você. Ele quer pintar um mundo colorido, um mundo belo. E ele diz para você: estenda a mão, pegue, aproveite. E sabe por que ele faz isto? Sabe por que ele quer enganar você? Porque ele quer destruir a sua vida. Ele quer trazer sofrimento ao seu casamento, à sua família, à sua vida. Ele quer retirar de você a alegria de Deus. Ele quer te afastar da presença de Deus. Ele quer empurrar você para longe de Deus. Ele quer trazer dor, sofrimento, miséria, como ele fez com Adão e Eva. Mas quando você rejeita o pecado, quando você anda com Deus, há um crescimento na sua vida. Um crescimento da alegria, da comunhão, da intimidade em andar com Deus. Andar com Deus em obediência nos afasta dos prazeres pecaminosos deste mundo. O Espírito Santo age em nosso coração, mostrando que esse mundo que Satanás pinta como colorido, ele é cinzento, mau, ele é corrupto, ele é pecaminoso, ele é feio. E o que é verdadeiramente bonito, maravilhoso e deslumbrante é andar com Deus, é caminhar com Deus. Então, para você andar com Deus, você precisa crer em Deus, você precisa obedecer a Deus como Enoque fez. Obedecer a Deus é procurar fazer a vontade dEle e andar dentro dos limites que Ele propôs para a nossa vida. Mas a terceira palavra que nós encontramos aqui é a santidade. A terceira palavra, santidade. É preciso crer, obedecer e andar em santidade. Ser como Deus é, santo, semelhante a Jesus. Quando amamos a Deus, nós queremos ser como Deus. Nós queremos ser iguais a Deus, nós queremos estar mais perto dEle, nós queremos imitar o Filho dEle, parecer com Ele. Então nós desejamos mais e mais da presença dEle, mas o pecado quer que nós nos afastemos dEle. O pecado quer que nós sintamos vergonha, que nos escondamos de Deus, que fujamos para longe da sua presença. O pecado quer trazer culpa. O pecado é fruto de alguém que está cansado de andar com Deus, de andar no caminho de Deus, de andar na presença de Deus. O pecado é uma tragédia. Então, quando nós olhamos para a vida de Enoque, o que nós vemos? Enoque viveu num mundo de pessoas ímpias, más. Pessoas perversas, que não temiam a Deus, viviam num mundo de pessoas totalmente voltadas para a imoralidade, maldade, violência. Enoque tinha dois caminhos no mundo em que ele vivia. Seguir o caminho que as pessoas estavam seguindo, que a descendência de Caim seguia,
E o segundo caminho era andar com Deus, obedecer a Deus e viver em santidade. E ele se propôs a andar com Deus, a ter comunhão com Deus. Ele escolheu andar com Deus, ele não quis perder aquela comunhão que ele tinha, porque ele amava Deus. Assim, quando nós olhamos para Enoque, devemos ter o mesmo desejo de uma vida de santidade na presença de Deus. Devemos andar com Deus, ter comunhão com Ele, buscar estar na presença dEle. O apóstolo Paulo dizia considerar o seu corpo morto para o pecado e vivo para o seu Deus e Senhor Jesus Cristo. Então você até aqui entende o que nós queremos dizer? Que andar com Deus numa vida de fé, obediência e santidade é algo maravilhoso. E você tem experimentado andar com Deus desta forma? Você tem experimentado a alegria que a fé, que a obediência, que a santidade podem trazer ao seu coração? A sua vida é marcada pela presença santa e poderosa de Deus? Você consegue enxergar que as coisas deste mundo são ilusórias, são passageiras, e que é melhor estar ao lado de Deus. Portanto, meus irmãos, precisamos andar com Deus. E para andar com Deus, como Enoque andou, precisamos de uma vida de fé, obediência e santidade. Foi assim que Enoque andou com Deus. Mas não foi algo simples. Enoque enfrentou alguns desafios. Os desafios de andar com Deus. Ele andou com Deus num mundo difícil. Quando você começa a ler Gênesis capítulo 4, capítulo 5, você vê as dificuldades do mundo em que Enoque vivia. Não era uma geração fácil. Era uma geração difícil. Enoque viveu num mundo complicado, onde a verdade, a revelação de Deus não estava disponível para as pessoas. As pessoas não tinham Bíblia em casa, as pessoas não acessavam Bíblia no seu celular, o Pentateuco não havia sido escrito por Moisés. O único testemunho que Enoque teve a respeito de Deus foi o que Adão transmitiu para ele. Adão viveu 930 anos. Enoque foi trasladado no ano 987. Então Enoque viveu mais ou menos 300 anos com Adão. E durante esse período ele teve tempo suficiente para conhecer Deus através daquilo que Adão testemunhou para ele. Então, Enoque cresceu ouvindo Adão falar a respeito de Deus. Isto foi algo maravilhoso para a sua vida. Mas era pouco comparado ao que nós temos hoje. Hoje nós temos as Escrituras, temos a revelação a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias, nós temos a Escritura completa, nós temos a presença do Espírito Santo que nos ilumina, que nos ajuda a compreender a verdade de Deus, nós temos séculos de homens piedosos que explicam a palavra de Deus, que trazem literatura para nós temos uma geração privilegiada, mas Enoque não tinha. Enoque cresceu no meio de uma sociedade pecaminosa, violenta, imoral, maldosa. As pessoas eram semelhantes a Lameque. O mundo estava tomado por violência em todos os cantos. Isso chegou a um estado tão crítico que Deus resolveu destruir o mundo através do dilúvio. E chamou Noé para construir a arca. O juízo de Deus veio sobre aquela sociedade. Porque todo o desígnio do coração daqueles homens era mau, diz as Escrituras. Hoje nós vivemos num mundo assim, tão pecaminoso quanto o mundo dos tempos de Enoque. Mas isso não pode ser desculpa para não andarmos com Deus. Por mais que esse mundo seja violento, imoral, por mais que ele traga coisas que queiram atrair
nós não podemos nos deixar levar por ele. Mas Enoque, além de enfrentar o desafio de um mundo perverso e mau, Enoque enfrentou o desafio da vida doméstica. Nós lemos no texto que Enoque teve filhos e filhas. Ele teve uma família. Então isso significa que ele passou por todos os altos e baixos da educação de filhos e de uma família. Ele teve todas as preocupações que uma família agitada tem. Ele andou com Deus e ele teve sogro e sogra. Teve cunhado, cunhada, ele teve genro, nora, e andou com Deus por mais de 300 anos. A família de Enoque nunca foi um empecilho para Enoque andar com Deus. Olha o texto, Enoque andava com Deus de tal forma que o mundo da sua época, as dificuldades da vida doméstica, da vida familiar, não atrapalhavam ele de andar na presença de Deus e de fazer aquilo que agradava a Deus. Então, Enoque tinha os seus compromissos, as suas responsabilidades, os seus problemas, tanto dentro como fora de casa, e mesmo assim ele andou com Deus. Essa é a história de Enoque. Essa é a história que ele deixou para os seus filhos. Essa é a história que ele deixou para as gerações. Um homem que andou com Deus. A primeira vez que eu ouvi um sermão na história de Enoque, falava justamente sobre isso. Qual é a sua história? Qual o seu legado? Isso nunca saiu da minha mente. Como você deseja ser conhecido como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, como alguém que andou com Deus, que teve fé em Deus, que obedeceu a Deus, que creu em Deus, que buscou a Deus. Como seus filhos vão falar de você? Olha, meu pai e minha mãe eram um homem, meu pai era um homem de Deus, minha mãe uma mulher de Deus. Me ensinou muitas coisas a respeito das Escrituras e de como amar ao Senhor Deus. Ou será que você será conhecido como uma mulher, como um homem, como uma pessoa que só se preocupa com as coisas deste mundo, que só dá valor às coisas deste mundo, que está apegado aos tesouros desse mundo? Você, jovem que está aqui nesta noite, qual é o desejo da sua vida? Você quer andar com Deus? Você quer glorificar a Deus com a sua vida? Ou você quer desfrutar desse mundão velho? Ou você quer ser amigo desse mundão que é amigo do diabo? Saiba que Deus criou você para a glória dEle, para andar com Ele. Esse é o propósito da sua vida. Foi para isso que Ele colocou você nesse mundo, não para você ser egoísta, pensar só em você, pensar nos seus desejos, na sua carne, pensar em satisfazer a sua carne, pensar naquilo que você quer, naquilo que te satisfaz. Deus nos fez para vivermos com Ele, para termos comunhão com Ele através da oração, da palavra, da adoração. Então viver com Deus é desprezar os tesouros deste mundo. Apesar das inclinações para o pecado, erros já cometidos, eu quero dizer para você que você pode se arrepender dos seus pecados. Que você pode pedir perdão para Deus e dizer: Senhor, eu quero andar com o Senhor como Enoque andou. Cristo, eu quero caminhar com o Senhor. Você pode orar como Davi: cria em mim um novo coração. Você pode pedir a Deus que lhe dê o privilégio de andar na presença dEle, de caminhar com Ele. Então, se você nunca parou para pensar sobre essa caminhada com Deus, pense nisso. Olhe para a sua vida e ore ao Senhor nessa noite e diga: Senhor, eu quero andar com o Senhor. Se apegue ao Senhor como Jacó se apegou a Deus. Jacó agarrou o Senhor Deus e disse: eu não vou soltar o Senhor, eu não vou deixar o Senhor. Que você possa se agarrar ao Senhor
andar na presença dEle, buscar a presença dEle. E sabe por que Enoque conseguiu fazer isso? Sabe por que Enoque conseguiu andar com Deus em obediência, fé, em santidade, num mundo difícil, numa sociedade difícil, com todos os problemas da vida doméstica? Porque Deus capacitou Enoque para isso. Enoque não tinha condições de andar com Deus por ele mesmo, mas o próprio Deus agia nele, o próprio Deus habitava nele e o habilitou pela graça a andar na presença dele. O próprio Deus, na pessoa do seu Espírito Santo, conduziu Enoque, e todas as dificuldades, todas as necessidades, todas as lutas que Enoque teve, mostraram para ele o quanto ele necessitava de Deus, o quanto ele precisava de Deus, o quanto ele era dependente de Deus, e o fez andar na presença de Deus. Ele provavelmente ouviu Gênesis 3,15. Assim, Deus faz a mesma coisa conosco. Nossas necessidades, nossas lutas, nossos problemas nos levam a andar na presença de Deus em humildade e buscar fazer a vontade dEle. E foi assim que Enoque fez. Que você possa ter o privilégio de andar na presença de Deus, que o Espírito Santo possa fazer essa obra no seu coração, para que assim como Enoque, você possa se arrepender dos seus pecados, você possa deixar a sua vida velha, você possa deixar o compromisso com esse mundo e buscar andar na presença de Deus, que você possa dizer que Jesus é o Senhor da sua vida, e que você quer andar com Ele lado a lado todos os dias, como Enoque andou. Mas a segunda coisa, ou o segundo ponto aqui, é que Enoque andou com Deus e testemunhou a Deus. O que isso significa? Significa que nós lemos lá em Judas que Enoque pregou para as pessoas. E ele pregou porque as pessoas estavam andando no caminho contrário à vontade de Deus. Elas eram ímpias, faziam obras de impiedade, maldosas. E Enoque olhou para aquela situação e ele resolveu pregar aquelas pessoas. Ele foi um profeta de Deus diante daquelas pessoas. A palavra profeta, ele diz o texto de Judas que ele profetizou. A palavra profeta no Antigo Testamento está relacionada à ideia de ebulição, de ferver. Isso significa que dentro de Enoque, o Evangelho, a mensagem de Deus, o amor por Deus, estava fervendo, borbulhando, ao ponto de Enoque olhar para aquelas pessoas vivendo na impiedade, vivendo na maldade, vivendo longe de Deus, e ele desejar pregar o Evangelho para aquelas pessoas. Enoque então desejou levar a mensagem para aquelas pessoas, e ele disse: vocês precisam mudar, porque se vocês não mudarem, o juízo de Deus virá sobre a vida de vocês. Enoque amou os homens e mulheres da sua época, e levou a mensagem, e é essa mensagem que nós, como igreja de Deus, como povo de Deus, devemos levar às pessoas que amamos. Nós olhamos para os nossos familiares, nossos pais, o nosso cônjuge, olhamos para as pessoas ao nosso redor, do nosso trabalho, na escola, e nós vemos que essas pessoas estão caminhando para o inferno, e nós temos pregado o Evangelho para elas. O que nós temos feito para mostrar que o Deus que nós amamos, o Deus que nós cremos, obedecemos e buscamos viver em santidade, que nós mostramos para essas pessoas o quanto esse Deus é importante, maravilhoso, glorioso, que o Senhor Jesus que salvou a nossa vida, Ele é digno de toda a honra. Nós temos compartilhado o Evangelho com essas pessoas, ou vamos continuar assistindo elas na sua impiedade, na sua maldade, caminharem para o juízo de Deus? Enoque não permitiu isso, e ele anunciou às pessoas. O terceiro ponto: Enoque foi trasladado por Deus. Ele andou com Deus, ele pregou a mensagem de Deus,
E em terceiro, ele foi levado por Deus. Ele foi morar com Deus. Enoque andou de uma maneira tão agradável diante de Deus, que Deus olhou para Enoque e disse: Enoque não pode mais ficar neste mundo pecaminoso. E Deus o tomou para ele. Então você pode imaginar que um dia os netos, bisnetos, tataranetos de Enoque chegaram na casa dele. Cadê Enoque? Onde Enoque está? Onde está o vovô Enoque? Onde está o biso? Onde está o tataravô? Aonde está? Cadê? Para onde ele foi? E ninguém conseguia achar Enoque. Ninguém conseguia encontrar Enoque. Sabe por que ninguém conseguia encontrar Enoque? Porque Enoque foi morar com Deus. Deus o levou para a sua casa. Você imagina que coisa maravilhosa, a palavra tomou aqui é a mesma utilizada para Elias. Tanto Elias quanto Enoque não viram a morte. Eles tiveram a experiência de não morrer. Enoque foi tirado do tempo e levado para a eternidade. Enoque era um homem tão próximo de Deus, que Deus simplesmente o tomou para si. Você conhece pessoas assim, tão próximas de Deus? Um dia eu ouvi um pregador falar emocionado sobre o seu pai. Ele dizia: meu pai era um homem que amava Deus. Ele pregava no culto doméstico, ele pregava na igreja, ele falava de forma tão apaixonada por Deus, mostrando todo o amor, todo o carinho que ele tinha, toda a devoção que ele tinha, que meu pai morreu no púlpito da igreja, pregando, fazendo o que ele mais gostava. Pessoas cheias do Espírito Santo, andam com Deus, desejam estar com Deus. Pessoas que andam com Deus dizem: venha Senhor, venha me buscar, eu quero estar com o Senhor. É interessante que as pessoas desse mundo, elas não procuram deixar esse mundo, pelo contrário, elas querem ficar nesse mundo. Elas estão procurando a juventude, elas não querem envelhecer, elas buscam uma vida prolongada. E quando você vai dar parabéns para alguém numa certa idade, diz: parabéns por quê? Você sabe qual é a idade que eu estou fazendo? Quantos anos eu tenho? Uma vez eu vi uma senhora que toda vez que o pastor ia visitar ela, a história de uma senhora que toda vez que o pastor ia visitar no aniversário, ela dizia: pastor, eu estou cada ano mais, eu estou mais um ano perto de Deus. E nós devemos desejar andar com Deus, experimentar a comunhão íntima. Quando estivermos na presença de Deus, como Enoque está, o pecado não vai prevalecer sobre a nossa vida. Não vai haver sofrimento, dor, luto, não vai haver tristeza, mas haverá tudo aquilo que é de bom e que o Senhor prometeu. Jesus vai olhar para nós e dizer: você não precisa se envergonhar, aqui não tem pecado, aqui não tem transgressão, nós nos tornamos tão santos que vamos olhar para o Senhor, para o rosto do Senhor, sem vergonha, sem culpa, sem medo, e não seremos mais atraídos pelas coisas deste mundo. Enquanto andamos neste mundo aqui, nós estamos sendo trabalhados por Deus para ser a semelhança de Jesus, para morarmos com Ele na sua glória eterna e andarmos para todo sempre na presença dEle. Então, quando estivermos lá, nós o amaremos perfeitamente, nós conheceremos mais dEle. Como disse Paulo, o corruptível há de se revestir do incorruptível e estaremos para sempre com o Senhor. E essa é a realidade de todos os que andam com Deus. Mas existe uma triste notícia. É que aqueles que não andam com Deus vão enfrentar o juízo de Deus. Você já parou para pensar nisso? E qual é o juízo de Deus? Uma jovem que um pastor conhecia durante o ensino médio se desviou do caminho do Senhor. Passou a viver uma vida lasciva, de drogas, de bebida, de amizades. E um dia o pastor chegou para ela e disse o seguinte: minha jovem, ele ainda era jovem, né? Não era pastor ainda, disse: saiba do seguinte,
O caminho que você está andando é um caminho de perdição. E se você continuar nesse caminho, você vai para o inferno. A jovem disse o seguinte: não me importo de ir para o inferno. Se os meus amigos estiverem lá, será muito bom. Então ele olhou para ela e disse: o inferno não é um lugar de amizades. O inferno é um lugar de dor e de agonia, onde o fogo não se extingue e o verme não morre. O inferno é um lugar de sofrimento, de tormentos. Então que isso não ocorra com a sua vida. Não desperdice a única alma que você tem. Não desperdice a sua alma fazendo aquilo que é contrário às Escrituras. Mas lembre-se, é melhor temer a Deus, que tem o poder de lançar a alma no inferno, do que temer aqueles que matam o corpo. Então que você possa viver nesse mundo dizendo: para mim o viver é Cristo. Que nesta noite você possa andar com Deus. Fé, em obediência, em santidade. Que você possa vencer os desafios deste mundo, da vida doméstica. Que você possa testemunhar a Deus. E mais, que você possa ter alegria de, no final da sua caminhada neste mundo, estar caminhando para sempre ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.